Hoje em dia, muita pessoa parou de rodar TikTok. Tá meio que um mar azul. Se você consegue rodar o TikTok, é um mar azul. Então, se você subir o GC ali, ele vai funcionar bem. Só que se você faz um formato diferente, cara, a chance de explodir é maior. No segundo mês, a gente rodando, a gente já bateu 6 milhões no mês. Então, foi, tipo, muito repentino, né? O nosso time era pequeno. A gente roda estritamente nos Estados Unidos, né? Hoje em dia. E é algo também que a gente pensa em expandir, né? A gente vê bastante pessoal, hoje em dia, escalando na Europa, né? Tá... Eu acho que no Brasil não faz sentido, mas... Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify, já salva na playlist e principalmente comenta aqui embaixo, porque provavelmente você não sabia, mas tem como comentar aqui nos episódios no Spotify. E eu mesmo leio e eu mesmo respondo tudo que a galera manda aqui na plataforma. Se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e também deixa aqui embaixo o que você achou desse episódio, porque eu tenho certeza que você vai extrair muito conteúdo valioso, independente do resultado que você tenha na tua operação, porque o meu convidado de hoje em apenas 3 meses já vendeu mais de 14 milhões e olha, exclusivamente esse cara consegue ser um dos maiores especialistas em TikTok Ads para rodar com o Nutra lá fora. Tô aqui com ele, Pedro Ramos. Pedro, tamo junto, mano. Tamo junto. E olha, antes de saber como que você conseguiu vender em apenas 3 meses 14 milhões com TikTok Ads, eu queria saber como que você foi cair no mercado digital e principalmente, cara, o que você fazia antes, de onde você veio, de que cidade que você veio, quantos anos você tem hoje, até para o pessoal de casa conseguir saber o que você fazia antes, o que você achou que você ia fazer da tua vida e como que você caiu no mercado digital. Cara, primeiramente é um prazer estar aqui, eu assisto bastante podcast, muito feliz de ter sido convidado para cá. E cara, eu sou de São Paulo, eu tenho 23 anos, né? Meu nome é Pedro Ramos. E cara, basicamente, antes do digital, eu era profissional de esportes. E joguei bastante tempo, né? Acho que eu comecei no começo da pandemia, foi 2020 por aí, 2019 ali. E aí, por conta de estar na pandemia, eu acabei começando a jogar, tipo, já tava na escola ainda, no final da escola ainda, no terceiro ano. E aí comecei a jogar e tal, nunca tive a pretensão de fazer faculdade, sempre quis fazer algo diferente, sempre tive essa mentalidade de, tipo, ter uma vida diferente, né, buscar algo diferente. E aí eu acabei enxergando essa oportunidade no jogo, na época, né, e aí comecei a jogar e tal, pandemia só fazia isso, e aí acabei virando profissional, né. E aí joguei por bastante tempo, joguei até 2023, final de 2023, cheguei a jogar um mundial, inclusive, desse jogo. O que você jogava? COD Mobile. Jogo. Caraca, que da hora. Eu cheguei a jogar um mundial em 2023, que foi depois do mundial que eu literalmente parei de jogar, inclusive. Caraca. Eu fui pra Atlanta e tal. E aí joguei durante esse tempo, e eu iniciei no digital no começo de 2024. Era no final de 2023, só que eu ainda tava conciliando os dois. Então eu já tava vendendo no X1, e eu também ainda jogava um pouco. E aí, 2024, que eu migrei 100% pro digital, juntei um caixa, né, com o jogo e também com o X1 também, no final do ano, eu fiquei uns 2, 3 meses. Inclusive, eu tenho uma mentora que me ajudou bastante, né, que eu não era tão adequada assim com o digital, né. Só que aí, pô, tava já querendo sair do jogo também, né, eu já sabia que eu ia jogar Mundial, tava querendo já sair do jogo. E, cara, meio que... Tava mexendo no Instagram, né? E aí apareceu um anúncio, né? Pra, tipo, vender X1 e tal, renda extra e tal. E aí eu acabei entrando nesse anúncio. Aí comprei a mentoria, né? Na época, acho que era R$1.000 na época. Comprei a mentoria e, tipo, foi muito bom. O nome dela é Andressa Ferreira. Ela, tipo, é referência no X1, no Brasil aqui. E aí eu vendi X1, juntei um caixa também junto com o jogo também. E aí eu fui 100% pro digital, depois disso daí. Caraca, e eu já recebi alguns players do mercado digital, já recebi player que era pro player de CS, já recebi pro player de Rainbow Six Siege, inclusive joga comigo também, abraço, lenda do Drop. Então, tipo, tem muita gente que meio que sai do mercado digital de esportes pra ir pro mercado digital de vendas na internet. E eu acho que o mais legal disso é porque realmente tem toda essa questão da competitividade e não só... porque tem um ranking na Cartpanda e tudo mais, mas a própria competitividade entre si mesmo, de resultados do mês passado e tudo mais. E
como que você decidiu entrar no Nutra? Tipo, você começou ali no X1, eu imagino que era Brasil, era lá fora. E aí, como que foi essa transição de você, identifiquei o mercado aqui, porque foi uma transição rápida, né? Você teve 14 milhões em resultados aí em 3 meses. Depois você pode até mostrar pro pessoal em casa e tudo mais, que realmente não é falcatrua. Porque tem gente que às vezes cai de paraquedas aqui no episódio do podcast, e às vezes não é do mercado digital. E aí acha que, 14 milhões em 3 meses? É mentira. Sim. Ou é podcast fake. Então, só pra gente mostrar de fato pra essa galera depois. E como que você foi cair do mercado brasileiro pro mercado digital de Nutra com esse tipo de resultado? Então, basicamente, né, eu tava rodando no final de 2023, ainda conciliando com o jogo. E aí, em 2024, eu foquei 100%, né, no X1. Rodei mais uns 3 meses. E aí que veio uma decisão muito arriscada, né? Foi muito arriscada na época. Eu juntei um caixa bom e foi muito arriscada porque eu conheci o Guilherme Biff, né? Que, inclusive, ele é uma das pessoas que é referência pra mim, que é muito importante na minha história. Já conversei com ele pessoalmente, já falei isso bastante. E aí eu acabei entrando no Black, que é um grupo que ele tem. Na época não tinha tantas pessoas, hoje em dia já tem mais pessoas. Mas aí acabei entrando, né? Paguei um valor alto, high ticket. E aí meio que eu quis me aprofundar nesse outro mercado, né? De ser afiliado nos Estados Unidos e tal. E aí entrei nesse jogo. Meu objetivo antes era ser produtor aqui no Brasil. Eu era afiliado, né, de Rodando X1, era afiliado. E aí eu tinha já o intuito de migrar para ser produtor, juntar mais caixa e virar produtor no Brasil mesmo. Só que aí veio essa oportunidade de, receber em dólar, né, muito melhor. E como afiliado também, que tem menos dor de cabeça, a gente sabe disso, bem menos dor de cabeça. E aí, cara, foi aí que eu iniciei como afiliado do Biff, né? Só que, cara, foi muito difícil no começo, porque eu não tinha tanto esse conhecimento. Não tinha tanto, o meu conhecimento era X1, né? E aí eu já tava em mastermind, né? Pode-se dizer. E, tava adquirindo conhecimento ali na hora mesmo, no skin the game mesmo, né? E, apanhei bastante no começo. Na verdade, todo mundo... Eu não sei se o pessoal fala, né? Mas sempre vai apanhar no começo. Muito difícil você já entrar no digital... É exceção demais você já entrar no digital e você já ter resultados absurdos. Acho que uma exceção é o Kobata que tem resultados absurdos, né? Desde que ele entrou no digital. Mas geralmente as pessoas sempre apanham muito, né? Pra aprender, né? Aprender, evoluir ali, aí você vai criando cognição, né? Vai aprendendo as coisas. E aí você vai conseguindo desenrolar com o tempo. E, cara, durante acho que uns 6 meses, 7 meses por aí, não tinha lucro nenhum praticamente, quase... Queimei todo o caixa. Caraca. Eu acho que eu cheguei a perder 50 mil reais nesse tempo. E, o caixa já tava meio que indo embora já. E isso porque eu tava rodando, como afiliado, tava rodando no Facebook, né? E, cara, não tava tendo resultado. Era uma época difícil, inclusive, que é a época de eleição, né? Nos Estados Unidos. Tava muito ruim. Tava péssimo. Eu cheguei a fazer parceria com outros gestores, né? Porque a minha parte sempre foi mais copy, né? E aí, meio que de última solução... Porque não dava dando pra rodar no Facebook de jeito nenhum. Acabei encontrando uma outra pessoa que precisava de um copywriter. E ele era gestor no TikTok. O nome dele é Miguel, inclusive. Que foi meu sócio por alguns meses. E aí, isso daí foi 80-20, assim, pra mim. Foi muito importante pra minha redenção, assim, né? Porque eu já tinha perdido muito dinheiro, o caixa já tava acabando. E, tava no limite, assim, pra talvez até quebrar. E aí, eu ia ter que ver outra coisa pra fazer. E... Cara, aí migrei pro TikTok já, de cara, foi muito bom. E com o meu conhecimento de copy e o conhecimento dele de tráfego, foi, uma parceria muito boa, né, pra gente. Tinha a esposa dele também, que também era sócia. E, cara, foi muito bom a gente rodando como afiliado mesmo. E a gente começou a rodar ED. Eu já tinha tentado vários nichos, tinha tentado diabetes, weight loss, próprio ED mesmo, e não tava dando certo. E aí no TikTok a gente rodando ED, cara, foi muito bom pra gente. Acredito que pra eles também foi um resultado que eles não estavam tendo ainda. Então foi uma combinação muito boa pra gente. E é muito até fora da caixa testar TikTok nos Estados Unidos, cara. Uhum. Porque o próprio TikTok, pro pessoal que não sabe, tem aquela questão da legislação com os americanos, que o TikTok quase foi cancelado lá nos Estados Unidos. E, cara, é um puta risco, né? Você investir numa plataforma que a qualquer momento poderia sair do ar, né? Sim. Então, e até também da questão de você anunciando um nicho ED
e ter aquela crença limitante de achar que TikTok é só pra quem é mais jovem, né? Sim. E a gente pensa, pô, ED, a gente sabe que é um público que é mais velho, tipo, sei lá, 40 a mais, 50 a mais. Então você pensa, pô, esse público realmente tá lá, sabe? Então esse público realmente não tá só no Facebook, não tá só no Google. Então, como que foi pra você esse... que eu gosto de chamar de um novo acesso ao nível de consciência, porque o resultado que a gente não tem é do conhecimento que a gente não tem. Sim. Então, como que você chegou nesse outro nível de consciência e falar, caraca, eu tenho acesso agora, tipo, pô, fiz muita grana aqui, o que eu tenho que fazer pra continuar fazendo? O que você viu que você acertou lá no TikTok? Foi os criativos? O que você fez pra manter esses criativos também? Qual foi o seu diferencial pra conseguir ter essa consistência de resultado também? Acredito que pelo conhecimento de copy, né, de criativo, de otimizar a oferta também, isso é algo que eu sempre fui muito bom. Mas basicamente eu pegava a oferta do Facebook, que é uma coisa muito boa de se fazer, né? Pra quem não tem tanto resultado também, não tem tanta experiência, você pegar uma oferta de uma plataforma tipo Facebook, você jogar pro TikTok. Claro, eu trocava lead, né? Um exemplo, VSL trocava lead e tal, só que eu não fazia uma oferta nova. Então eu lateralizava para uma fonte de tráfego que ninguém explorava, assim, basicamente. Era poucas pessoas. Empresas grandes não vai explorar o TikTok. Tipo, eles estão lá no Facebook, eles estão no YouTube, ou até mesmo Taboola, mas o TikTok tem essa crença, né, que não dá pra escalar tanto. Eu tinha essa crença. Confesso que eu tinha. Só que, tipo, me surpreendeu bastante, né? E, cara, meio que eu acho que o diferencial foi saber fazer essa transição, né, do Facebook pro TikTok. Também não é só copiar e colar. Tipo, claro que não, cada plataforma tem o seu comportamento, né? Mas, tipo, eu soube fazer bem isso daí. Essa transição do Meta pro TikTok. E aí acabou dando muito certo. E com o tempo também foi adquirindo conhecimento em tráfego também do TikTok e tal. Tanto que hoje em dia, tipo, eu sei bastante do tráfego no TikTok. Além da copy, né? Tive que aprender. E meio que o diferencial, eu acredito que... cara, é criativo, né? Eu cada vez mais, com mais experiência no mercado, vejo muito isso, que o diferencial 100% é criativo. Se você acerta o criativo, se você acerta o hook ali, acerta o ângulo daquele hook, ou principalmente o formato também, é muito 80-20. O formato eu acredito que seja o 80-20 do criativo. E você vê que lá no TikTok, muita gente que já tentou rodar lá, comenta que são muito chatos, as diretrizes deles são bem pesadas pra você, tipo... Perder um criativo é assim, tipo, no estalar de dedo você perde tua conta ou é banido. Então, o que você teve que tomar de cuidado pra você... Porque a gente sabe que lá no Facebook tem as artimanhas. Antes de trazer a galera do Nutra aqui pra Cartifana, a gente teve que entender o mercado. E eu via, cara, tipo, o pessoal pegava um criativo no Facebook, botava, tipo, uma foto de um relógio, uma foto, tipo, aqueles bom dia de velho, sabe, no WhatsApp, sim, de 5 minutos aquela foto estática só pra provar o criativo. Então, tipo, tem as artimanhas pra provar criativo no Facebook também, mas lá no TikTok você tem que seguir dentro das diretrizes, o algoritmo é mais inteligente. O que você vê que você tem que fazer de mudança pra rodar, tipo, do Facebook pro TikTok? O que você muda no criativo? Por exemplo, lá você pegou um criativo que tá validado no Facebook. E se não é só copiar e colar, o que você mudaria? O que você analisa nesse tipo de criativo pra você subir ele no TikTok? Cara, eu acredito que é deixar o criativo mais white. Eu acho que eu acho que até pro Meta, eu acho que é tipo 80-20, você deixar o criativo mais white. Porque se você, beleza, você faz um criativo black pra caramba, qual que é a vida útil desse criativo? Não vai ter uma vida útil. Talvez ele rode, sei lá, 3 dias e já rejeita. Entende? Agora, se você faz um criativo mais white, você pode escalar ele. Claro, você não vai trazer tanto público, pô, o CPM, o CTR, não vai ficar tão alto. Porém, você vai trazer um público talvez mais qualificado, né? E principalmente para ID, um público mais qualificado, se o criativo vai durar mais tempo. E foi isso que eu acabei fazendo pro TikTok. Então, as copies que eu utilizava, mesmo sendo um nicho sensível, eu não fazia copy tipo black, zona, não fazia aqueles clickbait absurdo que o pessoal faz. E aí, consequentemente, a conta durava mais, né? E também, claro, TikTok tem que ter bastante conta, tem que ter uma contingência robusta. O Facebook, você compra a conta ali e tal, o TikTok sempre a gente farmou, né, as contas. E tinha que ter sempre essa contingência robusta, assim, né, de ter várias contas rodando no dia, não pode subir tantas campanhas na conta, porque é muito sensível, né? Agora, tipo, se você tá no Meta, você compra a conta de agência, as coisas assim, a conta é muito mais forte. No TikTok, eu acredito que o TikTok ele é uma mistura de Meta com o Google também. Que o Google também é bem chato, né? As diretrizes do Google é bem chato. E o TikTok também, ele acaba pegando padrão. O Facebook não é tão chato que nem o TikTok e o Google. Mas eu acredito que o TikTok é uma
meio que uma mistura dos dois, né? As diretrizes são bem chatas, né? E meio que tipo, o tráfego, o jeito de você gerenciar o tráfego é muito parecido com o Facebook também. E dentro dessa parte de ativos de qualidade, eu sempre gosto de pegar e meio que comparar isso com outras fontes de tráfego, né? Quando a gente tem um Meta, a gente tem o conhecimento que um ativo de qualidade do Meta é aquele ativo que é de antes de 2023, que já rodou pelo menos lá muita grana com um tipo de empresa white que não anunciava coisa black, ou um e-commerce, ou um negócio local. E esse tipo de conta, ou até uma conta de parente e tal, que é uma pessoa que usa todo dia, é uma conta que é confiável e que normalmente é uma conta que tem uma contingência muito boa. Quando a gente vai pro TikTok, quais seriam as características que fazem aquele ativo ser de qualidade? Tipo, pô, aquela conta tá boa. O que seriam as características que, tipo, afirmam pra gente que ela é boa? Cara, aqui no TikTok, né, você acaba farmando mais essas contas. Então, eu acho que o 80/20 é você aquecer bem essas contas para ela chegar na fase de conversão. Aí que eu acho que ele é parecido com o Google, né? A questão da contingência, ele é bastante parecido com o Google. O Google, hoje em dia, o pessoal não tá comprando conta, né? Não tenho tanto conhecimento, mas eu sei que o pessoal do mercado não tá comprando conta, tá mais farmando, né? E a contingência é bem parecida com o do TikTok. Tanto que o pessoal começou a fazer isso, eu já me liguei e falei, pô, isso aí a gente já faz no TikTok. Mas, cara, é você aquecer a conta, que o TikTok também ele é feito de fases, né? Tem fases que é mais tranquilo de você rodar ali, a conta dura bastante tempo, tem fase que tá caindo bastante conta, e também ele tem algumas atualizações que ele vai mudando, então é importante saber se adaptar. Por isso que eu acredito que o pessoal não fica no TikTok, tipo, porque é muito difícil você conseguir se adaptar pô, teve alguma atualização ali que aí, pô, agora as contas tá caindo mais rápido, ou algo do tipo. Você tem que saber identificar isso e você conseguir mudar a sua estrutura, mudar a sua contingência e tal. Mas eu acredito que seja a contingência em si, você fazer uma contingência forte de, pô, 15 dias na conta, talvez até 30 dias, né, para essa conta conseguir durar bem, mesmo sendo um nicho sensível. E aí também, pra conta não cair, eu acredito que você deixar o criativo mais white, porque senão a conta cai muito rápido, cara. E você falou da parte de farmar ali, como que você faz esse farm na prática? Porque eu imagino que tem uma galera que tá assistindo a gente que talvez saiba como fazer esse tipo de coisa, mas pra quem é iniciante no mercado e não sabe, como que você faz pra farmar essas contas? Pra você meio que preparar e aquecer elas pra conseguir rodar o tráfego ali de fato. Uhum. Então, tem que ter tempo pra cada coisa, né? Então, um exemplo, você cria o Gmail, aí você sempre tem que ter um espaço de tempo pra não parecer algo incomum, né? Então, você cria o Gmail, aí você espera pra você criar a conta no TikTok. Aí, pô, você criou a conta no TikTok, porque a gente cria direto da conta pessoal, né? Tem dois métodos, tem como você criar direto de uma Shopify e de uma conta pessoal. Uhum. A gente acaba criando da conta pessoal. Então, a gente vai fazendo esse processo aos poucos, não faz algo acelerado, de tipo, pô, já cria a conta pessoal e depois já cria a BC, né? Que é como se fosse uma ABM, ou a conta de anúncio, já cria tudo rápido, assim. A gente sempre deixa espaçado. Então, pô, criamos o Gmail, aí deixa espaçado, cria a conta pessoal. Aí criou a conta pessoal, espera mais um dia, aí cria a conta de anúncio. Aí depois que cria a conta de anúncio, a gente deixa a conta parada, talvez, tipo, 7 dias ou mais, assim. E aí vai aquecendo aos poucos. Aí depois tem que subir um vídeo view, um vídeo de aquecimento ali e tal. Depois você tem que subir uma campanha de conversão. E aí você vai fazendo espaçado. Eu acho que isso é o segredo, assim, pra você conseguir deixar essa conta forte. Porque no final das contas, a conta que vai ser forte real mesmo é a conta que conseguir gastar bastante. Eu acredito que a partir que a conta acho que passa de uns $5 mil, aquela conta ali, cara, ela fica muito forte. E ela já comprou bastante conversão também. Então ela fica muito forte e dificilmente ela cai. Tanto que a gente já teve conta que, pô, acho que durou $180 mil. Caraca. Podendo ED. E isso porque também o nosso criativo era um white, né? Uhum. Então meio que, tipo, eu acho que é uma junção de tudo, assim, você fazer um aquecimento bom. E aí pra essas contas durarem, também você tem que ter algo mais white, assim, porque se tiver black, vai cair. Não tem... Pelo menos na minha visão é assim. Acredito que até no Meta também eu tenho essa consciência, né, de fazer algo mais white. E foi um insight também que eu peguei na Black House. Que o pessoal falou, tipo... Acho que foi o Eduardo Colaut falou que, pô, tem que deixar o criativo mais white e tal, pra você conseguir ter mais vida útil. E aí comecei a aplicar isso daí e realmente faz bastante diferença. Eu já aplicava né? Mas era um mix, assim. Hoje em dia eu faço os criativos mais white mesmo. E dentro do que a gente tá falando, então, a gente já falou da parte de criação, como identificar se é uma conta
que já está aquecido ou não, como farmar, e a gente também falou dessa parte dos benefícios ali, no caso de uma conta boa, no Facebook eu expliquei, e no TikTok ali você explicou agora. Então, sabendo de toda essa parte inicial, agora eu acho que é um bom momento para te perguntar, beleza, a gente fez todos esses processos dentro do TikTok, só que agora, para a pessoa que está começando, se ela pega e acerta um criativo agora, qual que é a melhor forma dela escalar com cuidado, se ela fez um criativo white, tá vendendo, já aprovou, é um criativo que dá certo. Como que é a melhor forma dela escalar no TikTok? Uma escala lateral, tipo, sai duplicando, ou uma escala vertical, socando orçamento, para aproveitar o tempo logo antes que caia. Então, qual que é a melhor forma de você achar que é uma escala saudável para... O que você fez quando estava começando para conseguir ter essa consistência? Cara, quando eu tava começando era volume de conta, né? Então a gente subia várias contas, então tinha, tipo, pelo menos 10 contas rodando, né? Eu sei que no Facebook isso é comum também, mas depende, né, do seu nível de faturamento. Às vezes, se você não tem um faturamento tão alto, você não vai estar com tantas contas, né? Porque também acaba sendo caro. Agora, no TikTok, no início, a gente rodava com bastante conta, né? Aí, meio que com o tempo, a gente foi pegando em como otimizar as contas, otimizar as campanhas e tal. E aí a gente acaba trabalhando nos dois métodos, né? Então a gente trabalha com bastante conta, mas a gente também faz uma escala vertical com, pega a campanha ali e aumenta o orçamento dela. Tanto que a gente teve essas contas, teve 2 contas que, bateram 1 milhão. Só, tipo, de gasto, assim. Então meio que a gente faz esses 2 métodos, né? Que é mais lateralizado, em bastante contas, e também de, aumentar o orçamento em uma conta só. E aí seriam duas estratégias, assim, que funcionam. Mas eu acho que no início, se a pessoa tá no início, eu iria mais por volume de conta. Porque também para você otimizar a campanha, às vezes não é fácil. Igual no Google também, né? Quando você tem que comprar a conversão da conta, então, meio que para otimizar a campanha, acaba indo um caixa, né? Então, às vezes, se a pessoa não tem esse caixa todo, eu acho que compensa mais ela ir no volume de contas ali. E aí, se eu otimizar alguma a ponto dela explodir, ótimo, né? Mas se fazer essa lateralização, acho que seria melhor. E meio que no final das contas, você acredita que, beleza, a pessoa acertou, então, além dela estar surfando esse criativo que deu certo, ela provavelmente vai estar testando outros formatos, ou validou o formato daquele criativo e ela vai querer fazer alguns semelhantes. Quais são os formatos que você vê que, deram certo pra você e quais não deram? Tipo, um formato de uma UGC falando, ou no caso, um UGC falando, ou um formato de... O que você pode falar pra galera, tipo, um formato que pra você deu certo? Cara, um formato que deu muito certo, acho que foi o GC mesmo, né? Só que depende muito do contexto também. Meio que o GC deu muito certo, às vezes eu era apelativo no sentido de, tipo, colocar... Um exemplo, como a gente roda AD, né? A gente colocava um avatar um pouco mais, né? Também a cópia era white, mas também o avatar às vezes estava com decote ou algo do tipo assim. Eu acho que o formato, que nem eu te falei já antes, o formato é muito importante. Claro, o UGC ele funciona, é um formato bom, mas eu acho que, querendo ou não, é mais do mesmo. Hoje em dia, todo mundo faz o GC ali, a pessoa falando com a câmera e tal. Meio que você descobrir novos formatos. E eu descobri isso na prática, inclusive. Antes eu fazia bastante o GC. E aí, recentemente, a gente acertou um outro formato que muito bom pra gente. Eu não sei nem se eu falo, que é muito ouro esse formato. Mas, tipo, é muito bom pra gente. Que é o formato de... Eu vou falar, não, é o formato de back and forth. Que é... como se tivesse, tipo, uma pessoa... como se fosse um formato orgânico assim mesmo, e a pessoa falando com ela mesma. Então, tipo, ela faz uma pergunta, e aí corta pra um take dela falando a resposta, né, no caso. E aí fica meio que essa conversação. Tipo uma entrevista dela mesma. Sim, é ela mesma. Tipo, esse formato foi absurdo pra gente, tá sendo 80-20 pra gente. No momento, o criativo tá durando bastante. Isso nas 2 plataformas, que a gente roda Meta também. Então, no Meta e no TikTok, tá sendo muito 80-20 pra gente, um formato diferente. Se a gente ficasse no GC, mais do mesmo, cara, eu acredito que a gente ia conseguir vender. Mas esse criativo, ele tá despontando, tipo, absurdo, assim. Então, eu acho que você mudar o formato é muito, muito importante. No TikTok, talvez você consiga ter um volume maior rodando com GC, porque você não tem tanta concorrência, né? Principalmente hoje em dia. Hoje em dia, muita pessoa parou de rodar TikTok. Tá meio que um mar azul. Se você consegue rodar o TikTok, é um mar azul. Então, se você subir o GC ali, ele vai funcionar bem. Só que se você faz um formato diferente, cara, a chance de explodir é maior. Por ser algo diferente. Eu acho muito legal, principalmente quando você consegue despontar e trazer uma visão diferente de mercado. Porque quando a gente entra nesse assunto de Facebook,
a maioria das pessoas fala, pô, é muito difícil você acertar um criativo, tipo, com um formato que é fora do padrão. Então, tipo, e aí você vem com resultados e meio que mostra que na prática, realmente o que dá certo é você fazer formatos diferentes. Sim. Então, por isso que eu falo, gente, às vezes você assistiu um podcast que aquela pessoa acha uma coisa. Então, quando você tem a abertura de conhecer outra pessoa com outros resultados e você consegue ver, não, talvez o que ele falou talvez faça mais sentido pra mim. Por isso que é bom o pessoal assistir vários podcasts, não só um, né? E eu achei muito legal o que você falou, porque eu também compartilho dessa mesma resposta que você. Então, quando a gente acerta um formato, beleza, você tá testando nesse formato que você falou, beleza, enquanto tá performando, tá mil maravilhas. Mas nesse período de tempo, além de otimizar, é uma hora ideal para você testar outros formatos, aproveitar que o caixa está entrando e testar coisa nova. Você testa só coisa com IA ou você, tipo, pega ator real mesmo para fazer outras coisas? O que você acha que é o ideal para fazer quando você começa a dar certo? Cara, na verdade, corrigindo, eu acho que tem que ser um equilíbrio. Eu acho que você só buscar formato novo, você vai queimar muito caixa. É meio que você tem que ter um equilíbrio. Então o GC, ele funciona. É um criativo que funciona, sempre vai funcionar, porque é um criativo orgânico, né? Como se, pô, a pessoa estivesse fazendo um vídeo ali orgânico. Então sempre vai funcionar. Só que você tem que também ir buscando novos formatos. Às vezes você valida o criativo GC, só que aí, pô, como que você lateraliza ele? Às vezes você joga para um outro formato. Testa, tipo, 4 formatos diferentes, porque você já validou a copy. A copy no GC ela vendeu. Se você lateralizar para outros formatos, foi o jeito que a gente descobriu no caso, né? A gente fez o UGC, depois a gente lateralizou para vários formatos, e aí esse formato acabou dando muito certo pra gente. Então meio que você tem que ter esse equilíbrio. Faz o UGC também, o UGC sempre vai vender, é um criativo que sempre vai vender, só que aí você também acaba lateralizando, né? E dentro disso, dessa parte de criação de criativos, formatos e tudo mais, então beleza. A gente sabe que ali dentro do Meta tem a parte de análise para você saber se um criativo tá dando muito bom, se o CTR dele tá bom, se o pessoal está com um CPA que tá com um valor ok, porque cada nicho tem seu CPA e suas métricas. Mas ali dentro do TikTok, quais são as métricas que você mais gosta de analisar e o que para você, além de vendas, né? O que é um indicativo que aquele criativo, não, tá performando bem, vamos deixar ele rodar. E o que é um criativo que você desligaria? É só vendas que é o ponto importante ou você vê outras coisas? Cara, primeiro respondendo a outra pergunta no caso, né? Atualmente a gente só faz com IA, né, os criativos, mas a gente já tá estudando a gente contratar ator, né, que eu acho que faz sentido, inclusive eu vi esse insight em um podcast que teve, né, eu não lembro de quem que era, mas o insight de você validar o criativo com IA e depois você jogar para ator. Eu acho que isso é muito absurdo, a gente já vai começar a fazer isso, né? Porque, querendo ou não, com IA também tem a chance de reprovar o criativo por conta disso, por causa do lip sync e tal. E às vezes você jogando pra a copy já validada por um ator, pode ser que ela aprove e não rejeite tanto tempo, né? Porque às vezes a pessoa tem muito esse problema de, beleza, o criativo ele tá vendendo bastante, aí ele começa a rejeitar. E aí você descarta o criativo porque não é porque ele parou de vender, porque ele tá rejeitando. Claro que ele também pode parar de vender. E algo, só finalizando essa última pergunta, cara, eu acho que muito importante 80-20, que todo mundo sabe, né? Que é você ter variações de criativo. Tipo, 80-20 total. Você saber lateralizar o criativo, fazer empilhamento de hook, trocar o avatar. Isso daí você gera um looping meio que infinito no criativo. Às vezes um criativo só foi meio que aconteceu com a gente. Com um criativo só, a gente lateralizou ele pra caramba. E eu acho que esses 14 milhões... Eu diria que uns 12 milhões foi desse criativo. Literalmente. Caraca. Literalmente. Só lateralizando, seja empilhamento de hook, seja avatar, seja formato, lateralizando tudo com um criativo só. Claro que é importante, a gente continua testando outros criativos, mas a gente sabe, né, que acertar criativo é muito difícil. Só que a gente tem esse trabalho de lateralização muito bem, esse processo muito bem definido dentro da empresa. E aí, meio que com esse criativo, a gente conseguiu despontar no nível absurdo. E sobre as métricas... Claro, né? O CPA é muito importante. E no TikTok as métricas são mais baratas. O CPM bem mais barato. Você vai pegar o CPM de Nutra no Meta, é tipo $50, 40. Agora no TikTok é 20, 15. Então é uma métrica muito mais barata. O CTR também é mais barato. O Cliques, ele acaba sendo mais barato. Eu acho que você analisar o CPC, né? É muito importante também para você conseguir otimizar o funil. E uma coisa que a gente sempre usou também é Pre-sell. A gente sempre usou bastante, a gente sempre escalou com Pre-sell. Agora a gente está fazendo os testes AB, sem Pre-sell também. Mas também é muito importante você ter todas as métricas do funil para você saber otimizar. Não é só a questão do CPA. Então, às vezes, você colocar uma Pre-sell,
você abaixa seu CPA fazendo isso. E aí você tem que olhar a passagem da pré-sell, você tem que olhar o connect rate. São várias métricas que acabam impactando, né? Claro que o CPA é o mais importante, mas eu acho que o CPC também é uma métrica que a gente olha bastante no TikTok. E ali no TikTok, eles também analisam a página de vendas que tá indo para onde você tá levando com o CTA, o botão, ou não é igual ao Facebook? Analisa. Ah, então tem que ter também meio que um cloaker ali para você dar uma maneirada. Tem. Pelo menos a gente sempre escalou com cloaker. Uhum. E aí a gente faz a página white também. Ah, isso que eu ia perguntar. A gente faz uma página white ali, colocando um botão ali, que pelo menos simula alguma compra, né? Porque nem não é aquela campanha de conversão, né? E o bot no TikTok ele é inteligente também. Então a gente sempre coloca uma página white, porque também a gente acaba criando as contas com diversas empresas, né? E aí a gente acaba até colocando o site da empresa, né? Nessa página white, e aí a gente acaba fazendo ali um botão de compra e tal, ou algo do tipo, algum pitch ali na página. E aí isso acaba dando certo pra gente. Tem muita gente que tá usando essa parte da Shopify junto também e implementando um e-commerce. Acho que eu vi o pessoal da Six fazendo isso, que eles fazem um e-commerce ali, e aí nesse e-commerce talvez daria pra aproveitar, né, pra colocar nessa página white. Ou você acha que não? Tá, com certeza. Que aí porque querendo ou não, o Cloaker a gente perde um certo tráfego, né? Uhum. Então, em vez de você perder esse tráfego e nunca mais impactar essa pessoa, talvez converter algumas vendinhas ali na página para e-commerce, que aí você, em vez de cair na página da VSL ou da Pre-Sell, cairia para esse e-commerce. É um teste também, ou você acha que não vale a pena? Eu acho que vale a pena pra caramba. Eu acho que isso daí, na verdade, eu considero como futuro. É porque o criativo tem que ser diferente, né? Se você levar pra uma página de e-commerce, né? Aí o criativo é mais bem trabalhado, você já vai ter que apresentar o produto no criativo e tal. Mas eu acho que isso daí é meio que o futuro, assim, da resposta direta, né? Eu acho que esse jogo de cash flowzinho, assim, eu acho que não vai durar tanto tempo. Claro que a gente tem que aproveitar, mas, né, é um jogo que não vai durar tanto tempo. E eu já quero começar a trabalhar sobre isso. Acho que ano que vem a gente já vai começar a trabalhar isso também, pra gente conseguir construir um valuation, né, de alguma maneira em cima disso. E eu vejo que tá meio que todo mundo de olho nesse jogo. Vi o Saraiva falando sobre isso também. Uhum. Vi outros players, se não me engano, o Diogo Gomes também falou sobre isso. E esse é o que eu acho mais legal, porque no momento que o empresário do digital tá fazendo muita grana, ele não pode ficar preso só a isso, né? A gente vê ali seus resultados, foram 14 milhões em 3 meses. Você tá com seu celular aí? Tô. Pra gente mostrar pro pessoal, na Cartpanda, né? Cartpanda. Que aí o pessoal de casa, se a gente conseguir mostrar, vamos ver, consegue cortar na tela dele ali? Deixa eu ver, qualquer coisa, eu vou tentar aproximar. Será que vai desfocar? Ó, gente, pra mostrar pra vocês de fato, ó, até atualizei aqui também. São 14 milhões em 3 meses, pra vocês verem que não é falcatrua nem nada. Ó, devolver pra você, obrigado. Vocês acabaram de ver aí que, de fato, foram mais de 14 milhões. Não foram nem 14 milhões, foram mais de 14 milhões. E provavelmente até o lançamento desse episódio aqui vai ultrapassar esses resultados. Eu espero, assim. E eu desejo muito que você consiga não só atingir esses resultados, mas como dobrar isso. E como que você, depois de ter essa escala tão grande, como que foi essa parte de gestão sua dentro da empresa? Tipo, beleza, a gente acertou e tudo mais, mas o que você pensou como empresário? Pô, vou contratar tal pessoa para manter esse resultado, vou contratar, tipo, talvez um suporte, um call center, vou buscar a empresa para recuperação de vendas, para não deixar dinheiro na mesa, ou vou contratar mais um editor. O que você pensou e quais foram as funções que você pensou para manter esse resultado constante? Cara, porque era um mundo novo, né? A gente tava migrando de de afiliado para produtor, né? Então foi algo bem novo, assim, a gente já teve um resultado muito repentino, né? Tipo, pô, no segundo mês a gente rodando, a gente já bateu 6 milhões no mês, então foi, tipo, muito repentino, né? O nosso time era pequeno, e agora já tô começando a expandir bastante, então já temos, acho que 13, 14 pessoas na equipe. A gente tá pensando em expandir cada vez mais e a gente conseguir bater 8 dígitos mês, com múltiplos 8 dígitos mês, né? E para isso, cara, tem que contratar, não tem como. Tem peças muito, muito importantes. Claro que eu tenho que ter controle da empresa, né? Tem que ter essa gestão, mas eu tenho que ter pessoas também que me ajudam. Eu tenho um sócio, né, no caso também, só que ele é um sócio minoritário, né? Quem tem a maior porcentagem sou eu. Mas ele também me ajuda bastante. E recentemente eu fui para Budapeste, né? No início do mês passado. E aí tive bastante insight também, conversando com o pessoal de um Mastermind.
E, cara, eles me recomendaram bastante contratar gestor de projeto ou até um financeiro para, né, para cuidar das finanças e tal, porque quando movimenta muito dinheiro, você não consegue ter, às vezes, controle de todos os números, né? E é muito importante você ter controle de todos os números. Porque o jogo de produtor é business, né, cara? Não tem muito... Não é 100% cash flow, é business. Porque você tem, pô, a taxa da plataforma, você tem o chargeback reembolso, que é muito alto, né? Que pesa bastante. Então, você tem que ter controle de tudo isso. Também tem que tomar medidas, né? Todos os produtores sabem, né? Que você tem que tomar as medidas cabíveis para você conseguir abaixar seu chargeback reembolso. A gente já fechou com algumas empresas, a gente fechou com uma empresa que está cuidando do nosso back-end, com o IA. É sensacional. A gente começou há pouco tempo com eles. Eu acho que bastante gente do mercado já tá utilizando eles, que é a LaunchX, que é do Felipe. E, cara, por enquanto a gente está tendo um resultado muito legal. A gente começou faz 2 semanas. Eles demoram um pouco para introduzir, né, toda a IA, porque também é algo bem difícil, né, porque é muito automatizado. Então, a gente demora umas 4 semanas ali, 3 semanas. Mas, cara, o resultado tá sendo muito bom. Baixou bastante o nosso chargeback em bolsa. Eu acredito que as grandes operações já estão fechadas com eles, né? Eu pegar o Six, eu acho que tava fechado com ele, BH Ever, a 18W também. E eu vejo que é muito loucura isso. O que eles fazem, tipo, meio que na prática, assim? Vamos supor, vamos construir o funil ali. A pessoa comprou ou até, sei lá, comprou, mas não comprou o upsell. Ou não comprou, ou sei lá, abriu ali e não finalizou a compra. Como que eles agem diretamente? Porque muita gente pede pra eu explicar e tal, mas a gente vai explicar sobre outras empresas, então eu acho melhor até você contar qual que é o benefício que você viu nessas empresas pra tá implementando elas. É que eles têm 3 serviços, né? A gente falando da LaunchX específico. Eles têm a recuperação de venda, eles têm o chargeback reembolso e eles têm o LTV. A gente acabou fechando os 3 serviços, né? Então, mas atualmente o único que a gente implementou 100% ainda é o chargeback reembolso. E a gente já viu uma diferença legal. Então, eles disparam SMS, disparam e-mail também, se o cara pede chargeback reembolso. Eles, tentam atrair benefícios, né, pro cara também. Às vezes, porque o chargeback reembolso, o chargeback muitas das vezes, às vezes o cara é muito impaciente, né? Não deu nem tempo, 7 dias o cara já quer ter um resultado, tipo, absurdo, né? Então, meio que às vezes pede o chargeback por conta disso, o reembolso, e eles tentam controlar um pouco isso, né? Conversar com o cliente, falar, tem que fazer um tratamento um pouco mais. E eles fazem isso com um disparo, né? Com um disparo de SMS, com um e-mail, e o bom é que é tudo personalizado para cada cliente. Então, eles têm os dados do cliente, junto com essa IA, eles fazem algo muito personalizado com o cliente, com o seu produto, com a sua VSL. Então, às vezes também é muito bom isso daí para você obter dados de objeções que os seus clientes estão tendo. Para você acabar, tipo, mudando algo na sua VSL ou no seu funil, no seu upsell e tal, para você conseguir diminuir esse chargeback reembolso, né? Ou alguma objeção que, às vezes, você não tirou na VSL e o cara comprou e ainda assim teve essa objeção. Então, às vezes, você consegue utilizar desse material para você melhorar a sua VSL, né? Para você abaixar seu chargeback reembolso e tal. Então, eu acho que é um serviço muito bom, assim. E era algo que faltava pra gente, porque a gente foi para esse jogo de produtor sabendo que é um jogo diferente, que a gente ia tomar chargeback reembolso e tal. Por mais que o nicho de ED é um pouco menor, né? Mas mesmo assim, é algo que machuca no bolso. Então, meio que agora a gente tá tendo mais controle disso. A gente ficou 1 mês, 2 meses ali escalando bastante e sem muito esse back-end reforçado. Agora a gente já tá trabalhando bem melhor. E falando questão de contratação também, eu acabei recentemente contratei um financeiro, que eu acho que é muito importante. Tá sendo meu braço direito na operação, muito importante para tomada de decisão, né? Então, se eu quero abrir um nicho operacional, um outro nicho, né, para escalar mais, ou abrir, sei lá, um braço operacional para info também, ele ajuda a calcular tudo, a ter todos esses números. Muito importante, a partir do momento que a empresa está crescendo, eu acho que é muito importante a empresa ter um financeiro. Outra área também que é bem importante é a gestão de projeto também. Acho que é essencial, todo mundo me falou isso, para você organizar os processos. Porque, querendo ou não, você pode ser uma pessoa muito boa de gestão. Só que, cara, você não consegue gerenciar, você não consegue ser um CEO e você gerenciar tantas pessoas assim. Então, você precisa ter essa ajuda, né? Porque eu hoje em dia, eu quero ficar mais nesse cargo de CEO. Acredito que é muito importante para a empresa crescer cada vez mais. Eu ficar nessa parte de CEO, a gente começar a migrar mais para frente para esse jogo de valuation, né, de equity e tal, para a gente conseguir construir realmente algo sólido, né? E não ficar nesse jogo de cash flow. Por enquanto, a gente vai manter isso, mas eu já quero ir para esse cargo de CEO. Não tô fazendo mais copy, contratei um head de copy também.
com experiência. Então, eu acho que é muito importante para você escalar cada vez mais, você tem que contratar. A verdade é essa. Você não escala para contratar. Eu acho que você contrata para escalar, na verdade. Interessante. Eu acho que tipo, esse pensamento é muito importante. Porque, claro, você pode escalar com um time menor, só que eu acho que às vezes acaba tendo um teto ali, né? Porque às vezes a oferta para de vender, você precisa ter mais oferta rodando, você precisa ter mais braço, né? Ou você quer escalar cada vez mais, você precisa abrir mais braço. Então, vou rodar outro nicho, vou rodar outras plataformas. Eu tenho muito essa ideia também. Hoje em dia a gente roda TikTok e Meta, né? Quero expandir para outras também. A gente tá começando a testar no YouTube. Eu acho que é muito importante isso. Você ficar só dependente de uma plataforma é muito ruim. É, tipo, agoniante. Um exemplo, ficar só dependendo do TikTok. Às vezes o TikTok, a verdade é essa, não é mil maravilhas. Vai ter momentos que ele não vai estar entregando um resultado tão bom. Tipo, pra gente foi bom, teve alguns momentos durante esses 3 meses, alguns dias que foi ruim, e aí a gente acabou indo pro Meta também, pra gente ter esse equilíbrio, né? Então, às vezes o Meta tá ruim, TikTok ajuda. Por isso que eu acho que é bem importante você ter outras plataformas também. Consequentemente, você tem que contratar mais. Então, você tem que contratar mais copies, você tem que contratar mais editor, mais gestor. Então, você vai expandindo o time. E você precisa ter alguém para te ajudar a organizar, que seria o gestor de projeto. É muito importante ele ajudar você a organizar. E conforme a empresa for crescendo, você vai crescendo junto, você vai montando time de jurídico, vai montando RH, e aí a empresa vai crescendo conforme o tempo for passando. E eu acho que esse é o mais interessante, porque no final das contas, o que você falou ficou bem na minha cabeça. Tipo, você não escala para contratar, você contrata para escalar. Isso é uma frase que eu achei até interessante da gente até comentar e não só isso, a gente estava falando antes sobre a inteligência artificial nos criativos, a gente falou sobre inteligência artificial no back-end, mas no seu dia a dia, o que a inteligência artificial te ajudou a ganhar de tempo? Você não chegou a usar? Você usava alguma para escrever copy? Quais são as IAs que você utiliza ou que a galera que está na tua operação utiliza no dia a dia? Cara, questão de copy, sempre usei bastante GPT, né? Claro que não... Tipo, pedir ideias, né? Eu acredito que todos os copywriters fazem isso. Se não faz, tá totalmente desatualizado, não tem como. Você tem que usar o GPT, você ganha muito tempo. Às vezes você vai analisar alguma VSL, em vez de você ficar analisando trecho por trecho, às vezes você consegue ganhar tempo, né? Pô, só com a ajuda do GPT ali. Ou você quer ter novas ideias de hooks ou algo do tipo, o GPT acaba te ajudando bastante a ganhar esse tempo. E até dentro dessa parte, eu vejo que além das IAs, tem uma parte que... Porque a gente fala que é a parte de espionagem para ver o que tá dando certo e o que não dá. A parte de ter swipes e tudo mais. Qual que é a tua opinião sobre os swipes? Se você já chegou a utilizar, acha que é importante? Ou você acredita que tem métodos melhores de fazer essa parte de espionagem? Ou você acredita que é melhor por conta e risco você testar? Cara, eu acho que é importante, né? Pra você saber o que tá dando certo no mercado. Eu só não sou muito a favor quando eles colocam a minha oferta, né? Mas tudo bem. Mas, cara, eu acho que é bom pra você... Não pra você clonar, né? Mas pra você ter alguma ideia do que tá dando certo. Se inspirar. Você acaba modelando, assim, entre aspas, né? Mas eu acho que é importante pra esse ponto. Mas algo que a gente quer fazer é ter um swipe interno, né? Então, ter alguém pra cuidar disso internamente. Eu acho que seria melhor. Que às vezes também os swipes... Vamos combinar que às vezes eles não colocam... às vezes pega... todas as ofertas, esses estão validados. Tá bom, então deixa a gente usar esse e mostra os outros pra galera. Exatamente, então eu queria ter esse swipe, mas eu acho que o swipe é muito importante pra você estudar o que tá dando certo no mercado e tal. Não é bom quando é com você, mas também, né, todo mundo tá com esse risco, né? E dentro desse ponto que a gente comentou agora, a gente falou sobre IA, falou sobre swipe, eu queria até saber qual que é a tua opinião. A gente tinha comentado brevemente sobre futuro de mercado e tudo mais. Você falou que acredita que é arriscado a gente ficar só naquele jogo de TikTok e Meta. Muita gente fala que é difícil rodar no Google, mas você já pensou em rodar em outras plataformas de vídeo, tipo TikTok, Meta? Existem outras que dê pra testar, tipo, eu não sei se tem Kawaii lá fora ou tem outras plataformas de vídeo que estejam com muito acesso lá fora. Mas você já pensou em outras plataformas de vídeo para tentar impactar? Tipo, a gente sabe que no YouTube tem o Shorts, a gente no Instagram tem o Reels, no Meta, né, também, e no TikTok é o próprio formato padrão da plataforma. Você já tentou outros formatos em outros canais de venda ali, ou você acredita que ainda tá muito cedo para testar algo novo? Eu acho que é bom, né, sempre você lateralizar dessa maneira, mas eu ainda não acabei indo atrás. Eu tô primeiro querendo lateralizar para essas outras plataformas maiores, né? No caso, a gente começou só com o TikTok, aí agora a gente já tá rodando constante com o Meta também, então tá os dois se auxiliando.
Agora a gente quer ir também pro YouTube, pro Taboola, a gente já tá fazendo alguns testes também, mas não conheço outras plataformas, porque a gente roda estritamente nos Estados Unidos, né, hoje em dia. E é algo também que a gente pensa em expandir, né, a gente vê bastante pessoal hoje em dia escalando na Europa, né, Eu acho que no Brasil não faz sentido, mas na Europa, o pessoal escalando forte, assim, absurdo. Eu tenho um conhecido também que tá escalando, tipo, acho que 30 milhões no mês, só rodando na Europa. E é algo que a gente também quer buscar. Então, às vezes, o pessoal, ele fica muito com esse estigma de, tipo, pô, é difícil atingir tal faturamento e tal. Mas, às vezes, cara, se você lateralizar da maneira correta, você consegue atingir, por exemplo, 8 dígitos mês, sem... Então, um exemplo, você roda TikTok, Facebook, YouTube e Taboola, vamos supor. E aí, os 4 você conseguiu montar um time bom, né? Conseguiu ter processos bons para você conseguir rodar. Isso daí já vai uma boa grana no dia. Agora, imagina você rodando isso daí lá fora agora, rodando na Alemanha. Então, se você, um exemplo, tá fazendo 6 dígitos no dia, rodando só nos Estados Unidos, no Meta, aí você começa a rodar a Alemanha. Aí você consegue fazer, vamos supor, 50 mil no dia, vai 150. Então, meio que às vezes você consegue construir algo muito constante com vários braços, né, que você vai ter. Então, rodar na Europa é algo que a gente pensa também, mas outras plataformas... Eu não sei, quem sabe, eu ainda não tenho conhecimento disso. Mas quem sabe, né, a gente acaba expandindo também. Eu sei que na Europa tem algumas plataformas que são diferentes, né, que daria pra testar. Mas é algo que eu acho que é importante, sim. Você, às vezes, descobrir novas plataformas, né. Eu acho que o Snapchat... Eu não sei como é que tá o Snapchat, mas eu sei que tem... O Snapchat também tem ads agora, né. Não cheguei a testar, não vi ninguém que testou ainda, mas pode ser algo interessante, né. Eu não sei qual que é o consumo do estadunidense, né, do americano no Snapchat. Eu acho que é um público mais jovem, né, mas quem sabe, né, pode ser algo bom também. Pode ser a mesma objeção do TikTok também, né? Exato. E eu vejo que tem muito desse ponto da gente achar que, porque ninguém teve resultado ainda, então não dá certo. Mas você pode ser o primeiro. Sim. Então, eu acredito que quebrar essas objeções são pontos muito interessantes. E antes da gente ir para a nossa dinâmica das cartinhas, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acredita que para quem está começando, por ter métricas mais baratas, é o ideal começar pelo TikTok? Ou você, recomenda, comece como afiliado e você vai pro Meta, vai pro TikTok? O que você faria hoje se você estivesse começando? 100% afiliado, independente se você vende e-commerce, se você já tem uma experiência também. Eu acho que para você pegar uma experiência boa, não faz sentido você iniciar como produtor. É sempre como afiliado. Para você entender o mercado. Se você já tá em outro mercado, ou se você tá iniciando, o que mais faz sentido é você iniciar como afiliado para você entender como que funciona o jogo, né, do Nutra, porque querendo ou não é diferente. É algo, tipo, as métricas são diferentes, o ticket médio que você tem é diferente. Então, para você entender como é que funciona o jogo, eu acho que ser afiliado de início é o mais... E hoje em dia ser afiliado não é algo ruim, é algo muito bom. Você consegue CPA muito bom hoje em dia. Tem produtor pagando $200, CPA $220. Então é algo bom. Tem bastante empresa que tá fazendo isso hoje em dia. Eu acho que é algo bom. E aí, mais pra frente, você vai estudando a possibilidade de talvez virar produtor ou não, né? Mas eu acho que ser afiliado, independente da plataforma que seja. TikTok eu acredito que seja mais fácil, porque o leilão é menos concorrido, né? Agora, se você for rodar no Meta, aí você vai rodar Big Nicho, que nem Weight Loss, memória. Às vezes, memória esse ano, no caso, tá muito forte, né? ED, às vezes, é um pouco difícil de você rodar. É o que muitas pessoas reclamaram esse ano, que tava bem difícil rodar ED. Mas foi algo que a gente conseguiu sofisticar. Mas é difícil de rodar. Se você vai rodar esses nichos, é difícil. Você vai pegar métricas muito caras. Principalmente o Weight Loss. O Weight Loss é um mercado que tá... Nossa, é muito big nicho. É muito big nicho, exato. Esse ano, muito big nicho. Memória também, tem pessoal escalando absurdo. Às vezes, talvez faça mais sentido você ir pros nichos menores, assim. É algo que a gente quer estudar também agora. Então, ao invés da gente... Porque é muito caro. Tipo, às vezes você rodar um nicho secundário, tipo próstata, fungos, uns nichos assim, às vezes você consegue pegar um leilão melhor, né? Pra você juntar um caixa e você ir pro big nicho. Entende? Isso eu digo pra quem tá começando, né? Agora, quem já tem caixa, pode ser que já inicie num Weight Loss e tal, um nicho mais concorrido. Mas pra quem não tem muito caixa, ou você inicia no TikTok no big nicho, ou você vai pro Meta e você inicia num nicho mais secundário, né? Menos concorrido. Menos concorrido, exato. Top. E dentro de tudo que a gente tá falando agora, cara, e inclusive eu fico tão pilhado e começo a gerar mais, e se eu não parar aqui, não consigo parar. Então,
dentro de tudo que a gente falou, eu acredito que a gente pode entrar na nossa dinâmica do PanaQuest. E pra você que tá em casa ou tá no carro, tá ouvindo a gente agora enquanto treina, como que funciona? São 3 cartas com 3 temas diferentes, onde o Pedro vai passar pra nós todos os insights e os melhores sobre cada um desses temas. Então, toca a vinheta do PanaQuest com o Pedro Ramos. Começando a nossa dinâmica do PanaQuest aqui com o Pedro Ramos. E olha, antes de começar, já deixou teu like? Pra mim e pro YouTube é muito importante pro algoritmo saber que você busca conteúdos como esse e principalmente pra gente saber qual o público-alvo que quer consumir esse tipo de conteúdo pra fazer grana de verdade na internet. Agora, começando a nossa dinâmica, Pedro, eu já dei uma embaralhada aqui e eu quero que você escolha 3 cartas com 3 temas diferentes. Então, quais cartas que você escolhe? A primeira, a do meio. 2. E a outra da... Essa aqui? É. 3. Temos os nossos 3 temas agora. Por qual que você quer começar? Pode ser a primeira mesmo. Temos nosso primeiro tema. É um dos que eu mais gosto, porque a gente nunca fala no meio do podcast. Mas é um dos temas que mais conecta as pessoas com o nosso convidado, que é um medo que o Pedro tem. Pode ser um medo da tua operação ou um medo até, tipo, algo pessoal teu. O que você pode, tipo, até exemplificar? Um medo que você tem. Eu não aproveitar a vida, né, do jeito que eu quero. Porque eu quero ter uma vida, tipo, diferente, assim. Eu quero estar nessa porcentagem de, tipo, de 1% das pessoas que têm um sucesso absurdo, assim. Então, tipo, eu tenho muitas metas, né? Tenho muitos objetivos muito altos, que ainda tá longe, né, de alcançar, mas eu pretendo alcançar algum dia. E um medo é eu não conseguir alcançar esses objetivos e eu ser só mais uma pessoa, sabe? Então, meio que eu quero ser alguém diferente, sim. E eu acredito que eu já estou no caminho, né, pra conseguir. Até mesmo impactar a vida de outras pessoas também. O medo é isso, é ser só mais um, assim, dentro de milhões de pessoas. Eu tenho esse medo, assim, né? E é muito congruente e eu compartilho do mesmo medo que você. Primeira vez eu falando o medo, eu compartilho do mesmo medo. E agora, nossa segunda cartinha, qual que você escolhe? É a segunda mesmo. Essa aqui? Então, segundo tema, a gente falou sobre ele, só que agora eu quero que você fale a melhor dica que você pode dar sobre esse tema, que é TikTok. Cara, a gente não chegou a falar muito sobre a parte de contingência ou algo mais técnico, mas se fosse pra passar uma coisa de mentoria, se a gente chegasse aqui e falar, cara, preciso que você dê a melhor dica sobre TikTok hoje, porque dá certo. O que você poderia falar sobre TikTok? Cara, eu já vendi algumas mentorias, né? E eu acho que o principal insight é você saber se adaptar conforme o TikTok. Então, não adianta você se prender a um método, porque o TikTok ele sempre vai mudar. Você não pode se prender a um método porque tá dando certo agora. E é igual uma VSL também, uma oferta. A oferta tá dando certo agora, mas pode ser que daqui a uma semana tá caindo de produção. Então você não pode se apegar a um método porque o TikTok ele vai estar sempre atualizando. Então, pô, a campanha que vai subir, você vai subir CBO, ABO ou a campanha Smart que tem lá, vai mudando aos tempos. Então, pô, teve época que a gente escalou com Smart, aí teve época que a gente escalou com CBO, teve época que a gente rodava ABO. Vai mudando, você tem que ter esse conhecimento de tráfego, assim. Acredito que outras plataformas talvez sejam assim, mas o TikTok tem muito disso. Então, alguma atualização já, tipo assim, muda totalmente o algoritmo, né? E eu acho que outra dica seria a contingência. O TikTok é muito baseado em contingência. Porque todo mundo sabe que se você consegue vender no TikTok, meio que você consegue pegar um ROAS bom. Igual no YouTube. YouTube também. Você consegue pegar um ROAS muito bom se você conseguir anunciar. O problema é você conseguir anunciar. Para você escalar é difícil, porque a conta cai, e aí você tem bastante variável. Se você conseguir dominar essas variáveis, então você ter uma boa contingência, buscar um bom conhecimento de tráfego para você conseguir, desenrolar, dependente da fase do TikTok que seja, né? Se tá numa fase de, o CBO tá dando melhor, o ABO tá dando melhor. Meio que se você conseguir criar esse conhecimento, assim, eu acho que são os 2,80-20. Mas se você conseguir rodar no TikTok, dificilmente você não vai ter ROAS. O problema é você conseguir rodar. Então, no caso, pelo que você falou, então se a gente rodar no TikTok ou no YouTube, é meio que uma certeza que é um criativo que a gente vai poder jogar no Facebook e que ele não vai cair, mais ou menos. Cara, eu acho que o caminho é o contrário, né? Tipo, se você pegar um criativo do Facebook e jogar pro TikTok e pro YouTube,
ele tende a dar certo. Só que no nosso caso, né, a gente pega o criativo ali, a gente deixa ele mais white e a gente roda. Claro que também a oferta é algo importante. Se você pegar uma oferta que não vende, não vai vender. Isso é óbvio também, não é tão simples assim, né? Só que a chance de vender no TikTok é mais fácil do que no Facebook. No Facebook é muito mais concorrido. No TikTok você não tem tanta concorrência. Então, consequentemente, você consegue pegar uma margem maior, um ROAS maior e tal. E aí você consegue se aproveitar disso. Às vezes sua oferta nem é tão boa, mas você conseguindo rodar e fazendo um criativo relativamente bom, né? Porque as métricas no TikTok são bem mais baratas. Então você consegue atrair mais público para sua VSL. Então se o CPC no Meta é $1, no TikTok vai ser 50 centavos de dólares. Então, tipo assim, você consegue atrair muito mais público. E as métricas também, a gente já reparou que as métricas são melhores. Só que no nosso caso foi o contrário. A gente tinha uma oferta muito boa no TikTok, a gente jogou pro Facebook e ela explodiu. Com os mesmos criativos. O criativo whitezão, a gente jogou pro Face e foi muito bem também. Então, acho que os dois caminhos são bons, assim. Porque no TikTok, vamos ver se eu tô errado ou se eu tô certo, tá? Ao meu entender, o TikTok é bem mais dopaminérgico, então você tem que prender muito mais atenção. Se você prende a atenção do usuário do TikTok, você tende a, com certeza, conseguir pegar também o usuário do Meta. Sim. Então, se você valida no TikTok, você consegue validar no Facebook. Sim. Porque ainda não são públicos semelhantes, só muda a plataforma e, tipo, uma tem dopamina mais elevada do que a outra, sabe? Tipo, meio que o usuário do TikTok precisa de mais dopamina pra prestar atenção, do Meta não. Então, tipo, se a gente for jogar, tipo, baseados em fatos... O público é como se fosse o mesmo, né? Só a diferença que o TikTok é mais difícil de você rodar, só que o público é o mesmo. Só se você rodar nicho diferente, mas se você rodar o mesmo nicho, o público é o mesmo. A diferença é que o TikTok é mais difícil de rodar, né? E o Facebook, muito mais fácil. E as métricas no Facebook é mais caro, porque muito mais concorrido, né, que no TikTok. Mas você conseguindo rodar, você tendo uma oferta relativamente boa, assim, não precisa ser a melhor oferta do mundo, né? Eu acredito que você consegue ir bem. E também, cara, no TikTok, algo que deu muito certo pra gente é só ir otimizando a oferta. A gente nem fazia oferta nova. A gente só pegava a nossa oferta e ficava otimizando. Caraca. Só otimizando a mesma oferta. Que fazia, né? Mas nesse caso, quando você tá falando isso, um convidado até chegou a falar algo semelhante sobre de virar e falar assim, a gente não mexe nas copies. A escrita é a mesma, só muda o formato, o hook ou o body do vídeo. Então, tipo, você não mexe na copy, só muda o formato ou muda o hook e o body do vídeo? Ou, tipo, como que você faz essa alteração? Isso aí você diz no criativo? Isso. Tá. Eu acho que, no caso, tudo. A gente troca o formato, a gente troca o hook, a gente faz empilhamento de hook, a gente troca alguma copy no body, porque às vezes também o TikTok ou o Meta, ele acaba pegando, né, aquela estrutura da copy, então a gente troca um pouco a estrutura da copy, mas mantém o mesmo ângulo ali, às vezes, né? Então, mantém a mesma pegada, assim, né? Porque o criativo, ele já deu certo, não tem por que também você alterar tanta coisa, assim. Mas acredito que a alteração de copy mesmo é mais comum a gente fazer no hook, fazer empilhamento, ou visual também, trocar avatar, trocar o formato, que nem eu falei que é muito importante, né, o formato. Mas você saber lateralizar bem o criativo, e eu não digo só de criativo, eu digo de oferta também. Você saber lateralizar bem uma oferta. Porque, cara, esses 14 milhões a gente vendeu com uma oferta só, basicamente. E o nosso processo de otimização de oferta é muito bom. Muito bom. Eu acredito que talvez seja um erro a gente ter uma oferta só. Só que... até por isso que eu tô contratando mais pessoas pra gente conseguir abrir mais braço pra fazer outras ofertas. Mas só com essa oferta que a gente já otimizou, a gente já tem, não sei, tantas leads, a gente já tem bastante variação. Então, meio que só com essa oferta, a gente já, conseguiu bater esses 14 milhões. E só otimizando ela. E não é só o bloco da lead, né? Seria a VSL inteira. Você sempre tem algo pra otimizar na VSL. Então, às vezes você faz um fechamento diferente, igual a gente fez um fechamento diferente da oferta, que, tipo, a conversão saiu de 0,50 para 1%. Tipo assim, então, uma diferença absurda. E hoje a gente só tá realmente escalando por conta disso. Então, algo que é muito comum que eu faço também é fazer o Frankenstein, né? Que o pessoal fala, que é ir mudando ali e tal, e otimizando assim a oferta. Então, às vezes você troca o bloco da história, já dá outra cara pra oferta. Então... isso daí é um insight muito, muito legal também pro pessoal. Às vezes, cara, uma alteração que você tem na oferta, você pode reviver 100% aquela oferta. Criativo igual também. Às vezes, um hook pode reviver o criativo. Então, tem que ter um processo bem definido sobre isso também.
Nossa, se mudar os 5 minutos da VSL ali também dá uma salvada. Mudar. Pelo menos 2020, 2021 ali, a única coisa que eu sabia fazer. Não tá dando errado. Deixa eu mudar esses 5 minutos aqui e pum, melhorou, era isso. Exato, trocar essa ainda lead assim aí. funciona até hoje. Não, trocar lead é tipo, é algo que é padrão, assim, todo mundo tem que fazer, você tem que sempre fazer, ter várias leads, né, pra rodar. Mas eu acredito que não só isso, seja, pode ser algo 80-20, talvez, não sei, talvez, mas se eu alterar outras coisas na VSL também é muito importante, alterar cada bloco da VSL pra tentar otimizar cada vez mais. Trazer congruência também para o mesmo assunto, né? Ou às vezes você quer, tipo, pô, já escalou bastante, já alcançou um público muito bom, às vezes você troca um detalhezinho ali na oferta que ela meio que revive, assim. E cara, eu tô achando muito interessante porque eu vou até, não lembro agora o nome, eu queria muito colocar no card aqui em cima, depois eu posso até mostrar, se você estiver acompanhando agora e estiver aparecendo o card, é porque eu encontrei, na verdade, desse lado aqui que vai aparecer o card. Porque teve um convidado do podcast que falou assim, cara, o nicho que eu não rodaria é ED, porque é muito difícil aprovar criativo, o pessoal bota os criativos lá, os caras pegam, tipo, literalmente o vídeo pornô, joga lá, piscando as imagens, tudo, tipo, cai conta toda hora. Tipo, e aí você realmente é um player de ED, e é totalmente o contrário, sabe? Então, no final das contas, as pessoas têm ideia de que é uma coisa, mas nunca fizeram. Aí, quando alguém vai lá e faz e mostra o contrário, a gente mostra que na prática não é o que estavam falando. Então, se cria um contexto das coisas sobre quem não fez algo, e quando alguém vai lá e realmente vive daquilo, faz aquilo, mostra que é diferente, eu queria muito mostrar essa distância de coisas, e talvez o outro convidado fique até bravo comigo, mas ele é tudo que ele falou. Então, vai estar no card aqui em cima, se eu achar, depois eu coloco pra vocês. E agora, pro nosso último tema. A gente falou sobre isso e olha que engraçado. Eu achei que não ia cair essa cartinha e caiu. Contingência, cara. A gente falou ali sobre contingência no TikTok em si, mas a palavra contingência não se resume só em tráfego, porque contingência é uma precaução. Você não tá só em um canal de venda, não tá só no TikTok, é uma precaução. Pô, tô no Meta também é uma contingência. Então, tipo, dentro de tudo que você faz, você usa algum tipo de estrutura de contingência, tipo, um multilogin em PV6, um proxy. O que você vê que é importante usar de contingência na tua operação fora tráfego? Tive um problema ali de alguma estrutura X, consigo usar Y. O que você tem de contingência que hoje pra você é essencial? Sem ser a questão de tráfego. É que a questão de contingência, né? Você não depender de uma coisa só também, né? Seria a contingência. Então, você não depender de uma conta, falando em tráfego, você não depender de uma conta só. Eu acredito que isso serve pra copy também, pra tipo, plataforma de tráfego, que nem eu falei. Então, às vezes você depender só de uma plataforma, então só depende do TikTok. Cara, vai chegar uma hora que vai dar ruim. Ou você depender só de uma oferta. Igual, pra gente, isso é um erro nosso. Eu confesso que é um erro nosso. O nosso ponto forte é otimizar a oferta, ali a oferta vende bastante, né? Mas é algo que a gente tem que já fazer, que é lateralizar para outras ofertas. Ou talvez para outros nichos. Então tem vários tipos de contingência. Às vezes você rodar em outros países, ou você rodar em outras plataformas, exato. Então você rodar outros nichos. Não é só contingência de tráfego, né? Mas você se prevenir de você não depender de uma coisa só. Então você não depende só de rodar nos Estados Unidos, um exemplo. Você está rodando Latam e está rodando na Europa. Você não está dependente só do TikTok ou do Meta. Você está rodando tipo Taboola, está rodando YouTube também. Então são vários tipos de contingência. Você não está dependente só de uma oferta, não está dependente só de um nicho. Você está rodando Weight Loss, ED. Eu acredito que as grandes empresas já têm essa contingência robusta, assim, né? Que é algo que é difícil de construir, né? Mas eu acho que tem que ter em qualquer empresa que quer ter esse crescimento a mais. Você acha que o fator limitante de rodar fora dos Estados Unidos é a questão logística? Sim. E também a Europa é mais chato. Questão de aprovação. Do VAT, né? Do VAT, exato. E a gente tá nesse processo ainda de VAT, tipo, é um processo chato, é uma barreira de entrada um pouquinho chata, né? Um pouquinho alta. Mas pelo que o pessoal fala, né, lá o público mais tranquilo para vender. Com certeza nos Estados Unidos a concorrência é muito maior, né? Que é o maior mercado que tem. O americano é meio debilóide de ficar comprando várias coisas. Vários convidados já vieram e falaram, o cara comprou o meu, comprou do meu amigo que roda também, e comprou vários e não sabia nem qual que era qual, só compra no impulso, né? Já aconteceu do cara já comprar, tipo,
o nosso produto 3 meses seguidos, assim, o cara nem sabe. Às vezes a gente trocou um detalhe na VSL, o cara comprou, tipo, em julho, agosto e setembro, tipo, já aconteceu algumas vezes. Exato, o LTV. Isso que é loucura, porque no final das contas o público tem um nível de conceito muito diferente também quando a gente tá falando sobre o padrão de compra cultural, né? Uhum. Porque às vezes o europeu tem uma outra rotina, uma outra cultura pra gente impactar de outra forma na copy, e o americano é totalmente diferente, né? Exato, por isso que é bem diferente. Então, se você for lateralizar para outro país, eu acredito que só pegar copy e jogar para outro país, isso não funciona. Porque o americano, exemplo, tem algumas crenças, o brasileiro tem outras crenças. Igual você pegar a copy aqui do Brasil e às vezes você jogar lá para os Estados Unidos. Talvez dê bom, porque aqui no Brasil o pessoal já é muito cético, então a VSL tem que ser muito bem produzida. Mas talvez dê ruim, porque a crença do americano é diferente, né? O americano é mais, conspiracional, com a parada de Big Pharma. Agora aqui no Brasil não tem tanto isso, né? Aí na Europa, eu não conheço tanto o público, mas eu acredito que o público não seja tão conspiracional que nem nos Estados Unidos. Então, às vezes, você vai jogar uma VSL conspiracional dos Estados Unidos pra Europa, pode ser que não dê bom. Então, tudo tem que ser bem planejado também, porque são públicos diferentes, são culturas diferentes, que nem você falou. E dentro até dessa parte, a gente... Cara, foi uma ótima dinâmica e eu queria até ver contigo, cara. A gente falou sobre muito conteúdo, mas o que você pode dizer para as pessoas que te ajudaram? Porque eu imagino que ninguém consegue faturar 14 milhões e, tipo, não foi só esses 3 meses. A gente tá falando de 14 milhões em 3 meses que deram certo. Uhum. Mas antes disso, tiveram muitos outros meses de tentativa, de teste. Então, o que você pode dizer para as pessoas que estiveram ao seu lado e até mandar um recado para elas, olhando diretamente nos olhos de quem estiver te assistindo agora? Cara, tenho que agradecer, né? Agradecer principalmente o Roberto e o Guilherme, né? Que são 2 pessoas que estão comigo desde o começo, né? Tenho que agradecer imensamente a eles. Se não fosse por eles, a gente não teria esse resultado que a gente está tendo hoje em dia. Então, eu valorizo bastante os 2. A gente tem os outros colaboradores também, que são bastante importantes, né? E é algo que a gente preza muito. Eu prezo muito por isso, né? Por valorizar quem está do meu lado. Então, eu quero que todo mundo enriqueça, né? Da empresa. Queria também agradecer minha mãe, que me ajudou bastante sempre, né? Que eu já passei por um momento muito difícil, uma época, e ela me ajudou bastante. Eu consegui fazer essa transição de esportes pro digital, e ela foi muito importante para mim. E também agradecer minha namorada, que ela sempre me apoiou bastante desde o começo. E ela sempre foi muito importante para mim, para me dar essa força. Top. E, cara, até pra gente entender um pouco mais como que o pessoal que tá de casa, como é que chega até você, qual que é o teu Instagram pra galera te seguir? Meu Instagram é Pedro Ramos B_. Top. Então, eu vou deixar aqui na descrição pra você que tá ouvindo a gente agora nesse exato momento do Spotify, seguir o Pedro. Inclusive, tá pelo YouTube? Aqui embaixo também tem o Instagram do Pedro. E, cara, queria muito te agradecer pela tua participação. Não só por isso, também te agradecer por ter resgatado a recompensa do PandaCast. Uhum. Porque pra vir aqui, pessoal, não é só ser convidado. Você tem que merecer, tem que resgatar a recompensa. E, Pedro, cara, se deixasse, eu faria igual a VTurb. Faria 3 horas de podcast. É que a gente estipulou o padrão aqui e o algoritmo do YouTube agora limitou a gente ter esse algoritmo. Mas não tem problema, cara. Eu, de verdade, a maior riqueza que eu tenho aqui nesse podcast é conhecer pessoas como você, ter esse network de alto nível, que pra mim a minha maior riqueza é esse network. E, principalmente, pessoas que conseguem ter um conteúdo tão rico igual você, que no final das contas, a tua riqueza não é o teu faturamento. Uhum. É tudo que você construiu e com a capacidade que você conseguiu fazer isso. Tipo, todos os insights que você passou aqui é literalmente o que a pessoa precisa para conseguir dar certo também. Uhum. Então, no final das contas, eu queria te agradecer por ter escolhido a Cartpanda, por ter passado vários insights que eu sei que são coisas de mentoria, que você até pôs em risco a tua própria operação, falando sobre o nicho, falando onde você roda, passando insights da plataforma que você roda. Então, eu sei que também é um risco para você também tá falando para vários players que estão assistindo agora. Então, eu queria te agradecer não só pela tua presença, pelos resultados, mas também pela sua confiança e principalmente por você ter confiado aqui no podcast para ter passado esse conteúdo de alto nível pra galera. Muito obrigado, cara, de coração. E quero que você continue cada vez mais com esse resultado. E quero fazer a última pergunta pra você, cara. O que foi o diferencial de você ter escolhido o Cartpanda? Assim, tipo, a gente sabe que tem outras plataformas e tudo mais, mas por que você escolheu a Cartpanda? Antes eu rodava em outras plataformas gringa, né? Só que eu sempre opto, né, por algo brasileiro, né? Ainda mais a Cartpanda, que vem numa crescente muito boa, né? Tipo, o Cartpanda, pra mim, hoje em dia é a melhor plataforma. Melhor que ClickBank ou BuyGoods. Eu acho que com certeza é a melhor plataforma. E também o suporte, cara, é muito bom. Eu acredito que
o diferencial também é a conversão. Tipo, a taxa de conversão da Kart Panda é a melhor que tem no mercado, 100%. E, cara, desde que eu comecei a rodar na Kart Panda, tipo assim, nunca tive problema nenhum. Esses 14 milhões foram todos na Kart Panda, né? Então, cara, só tem coisa boas, né, pra falar da Kart Panda. Não tem nada a reclamar. Esse resultado absurdo também, acredito que veio por ajuda da Kart Panda em si. E eu acho muito legal que a gente conseguiu impulsionar seus resultados também. E eu quero que você, não só no podcast, vá nas viagens também. Uhum. Quero ver você no Panda Meeting, quero ver você no Panda Island, nas outras recompensas também. E principalmente, quero entregar as plaquinhas novas pra você, cara. Que eu quero ver. Eu sei que você já tem algumas plaquinhas lá contigo, mas quero que você receba as novas plaquinhas. E principalmente, não agradecendo só a você pelo seu tempo e o tempo da tua namorada, agradecer pelo tempo do pessoal que tá agora ouvindo a gente, cara. Que você que se dispôs a, enquanto você tá indo viajar, tá treinando, tá trabalhando, tá estudando e ouvindo a gente agora nesse exato momento, queria agradecer você por ter confiado na gente aqui do PandaCast, na Kart Panda, e ter confiado também nos insights que o Pedro passou, que eu sei que são muito valiosos, e se eu fosse você aí do outro lado, eu colocaria em prática agora, porque quem testa rápido consegue ganhar muito mais dinheiro do que quem sabe do conteúdo, mas não testou ainda. Então, em vez de ficar esperando o momento certo, testa logo isso. Ah, pô, tô com pouco caixa. Arranja um jeito e testa, porque eu tenho certeza que se você focar na solução e focar em todos os sites que o Pedro passou aqui, você também consegue faturar esses 14 milhões, e não é só sobre faturamento, porque o que a gente faz aqui no podcast é sobre propósito, e tudo que eu tô construindo aqui é para que mais pessoas como você consigam também um dia estar aqui nessa mesa para conseguir mudar cada vez mais a vida de outras pessoas com insights que você pode passar aqui na nossa mesa também. E se você quiser saber como que você consegue fazer isso, aqui embaixo tem um link para você se cadastrar na Kart Panda, e você se cadastrando, faturando 2 milhões, você vai ter a oportunidade de vir aqui no podcast para você contar como que você atingiu esses resultados, e aí, você contando isso, você vai conseguir ter acesso a mudar a vida de outras pessoas que também querem ter resultados iguais a você, iguais ao Pedro e outras pessoas que vieram aqui no podcast. E olha, se você gostou desse episódio, não se esquece de, se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, e principalmente, solta o dedo no like para o YouTube entender que pessoas como você querem conteúdos de valor para sempre ganhar dinheiro na internet, e principalmente não só falar de faturamento não, mas falar de lucro no bolso, que eu sei que é o que você quer para você conseguir mudar de vida. E olha, tá pelo Spotify? Salva essa playlist para não perder nenhum episódio que a gente solta toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Agora, se você quiser ter acesso antecipado sobre cada episódio que vai sair, fica ligado, porque no Instagram da Kart Panda, Kart Panda BR, você consegue seguir a gente no Instagram, e eu vou falar pra você quem que vai ser o convidado dessa semana pra você, além de saber, ter acesso a cortes exclusivos que vão entregar o ouro de bandeja pra você, sem você ter que assistir o episódio completo, caso você esteja sem tempo. Mas olha, sempre vou recomendar que você, além de assistir o episódio, comente também, porque faz muito sentido e a galera faz um debate muito legal aqui no Spotify. Então fica ligado que eu aguardo você nos próximos episódios do PandaCast. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.